Olá meus amigos de hobby, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Jinhao X450. Confesso a vocês que eu estava bem ansioso para conhecer as canetas chinesas. E ela foi a primeira a qual eu pedi. Já chegaram outras duas que também brevemente farei review. Mas ela era a que eu queria, estava mais ansioso para conhecer e que eu queria falar primeiro para vocês. Então, como toda caneta chinesa, a X450 Jinhao, ela vem com uma apresentação bem simples. Veio só nessa capinha veludada com um lacinho aqui em cima, só para proteger mesmo dentro do plástico bolha que me veio no envelope. Então ela é bem simples. E aqui está a caneta Jinhao. Eu pedi esse modelo azul, um azul royal, com alguns detalhes em dourado. E foi uma caneta que me surpreendeu bastante, visto o custo dela, que me custou, se eu não me engano, $4 já com frete. Então é uma caneta que é até incrível como é que conseguem fazer tamanha caneta com tão baixo custo. E dentre o custo-benefício dela me surpreendeu muito. Então, passando aqui para vocês um pouquinho dos aspectos exteriores, a Jinhao ela tem um formato mais ou menos de uma Montblanc 146, talvez um pouquinho grossa, bem pesada, uma caneta bem pesada, um corpo de charuto, só que ela tem esse detalhe de design meio facetado aqui, que faz uma espiral no corpo. Acho que dá pra ver, vocês verem bem aqui essas facetas, esses traços que tem ao longo do corpo. Aqui no final ela tem como se fosse uma blind cap simulando com anel dourado, só que ela não é em pistão. Vocês já vão ver como é que funciona o sistema de abastecimento, mas faz só aqui um design também. Na tampa nós temos um clipe dourado com anel aqui onde sai o clipe. Em cima o formato de ogiva, por isso que eu disse que lembra bem a Montblanc. E um anel grande onde se vê a escrita de Jinhao e atrás X450. Nesse anel que divide tampa e corpo. Falando um pouquinho do clipe, é o clipe mais rígido que eu conheci até hoje. Ele é bem duro, bem difícil de puxar. Isso é até um ponto negativo da caneta, porque para colocar na camisa é bem difícil. Mas você vê que tem uma qualidade, não é um produto ruim. Falando um pouquinho da abertura, é mais um defeito que eu achei na caneta, mas a gente tem que ser um pouquinho menos criterioso, até pelo custo, né? Ela fica solta, não sei se vocês conseguem ver que a tampa parada fica rodando aqui. E ela fica meio solta, ela quando encaixa não fica segura, ela fica rodando. Ela não sai, mas ela fica rodando, que pode arranhar, enfim, ter algum probleminha. Não sei se isso é com todas ou só com esse modelo que eu comprei, não sei se eu dei azar. Mas é um detalhe aí que não pode passar despercebido, eu preciso comentar. O sistema de abertura é um clique bem forte também, bem duro. E aqui você vê um anel divisor, na verdade um anel maior e um menor. A seção, uma seção com plástico duro também, facetado, que segura bem o dedo aqui para pegada. Que tem uma pegada bem confortável, diga-se de passagem. Um anel aqui já próximo à pena e uma pena bem legal, bem diferente, uma pena bicolor. Aqui diz 18K, mas não acredito que pelo preço tenha ouro. É alguma coisa que simule. E um defeito também é que ela não diz qual a espessura da pena. Se ela é fina, média, é extra fina. Vamos tentar pegar o foco aqui da pena. Pronto. E tem a logo da Jinhao, que são as duas pessoas sentadas na carruagem. Escrito Jinhao e 18K. E esse detalhe aqui, o contorno da pena, que também é bem bonito. Enfim, é uma caneta que, pelo custo-benefício, como eu falei, é bem interessante. E me surpreendeu em diversos aspectos. Claro que tem seus pontos negativos, que eu vou citar para vocês mais alguns. Mas me surpreendeu bem em vários aspectos. O sistema de abertura da caneta, desculpa, o sistema de enchimento da caneta é por conversor. E é um conversor também da Jinhao, um conversor universal, mas um conversor bem básico, mas bem feito e bem funcional. Encaixa bem na caneta, um conversor que atende bem as expectativas para o preço da caneta. Então, já falei aqui da seção em pena. O que eu queria falar também sobre as medidas dessa caneta, eu já fiz a medida anteriormente e ela fechada tem 14 centímetros exatamente.
Então é uma caneta média para grande, né? Uma caneta tamanho bom. Aberta tem 12.3, que para mim é uma pegada boa. Fica confortável na mão, já que eu seguro um pouquinho mais em cima na seção. É uma pegada confortável. E um outro ponto negativo que eu também achei é que ela não encaixa muito. Ela entra só um pouquinho e fica muito grande. Aí fica bem desbalanceada, não me agrada com a tampa posicionada no fundo do corpo. Aí fica com 16.3, que já, pra mim já é um tamanho bem grande. Esses são as medidas, né, as dimensões, e agora vamos ver o peso da caneta. Como eu falei, uma caneta bem pesada, toda em metal e com a seção em plástico. O peso total da caneta 43.16, ou seja, uma caneta, como eu falei, bem pesada. A tampa não é tanto, 15.8, é um terço da caneta, mas por ela não encaixar tanto aqui, ela fica desbalanceada. E aí o corpo, se ele ficar paradinho, 27.3. Então uma caneta bem pesada, mas que me agradou bastante, principalmente na escrita, que vamos fazer o teste daqui a pouco. Falando um pouquinho do bolso da camisa, como eu falei, é uma caneta bem difícil de colocar no bolso, pela dureza e firmeza do clipe, mas eu vou mostrar aqui a todos no bolso de camisa convencional, padrão. Ó, eu tenho um pouquinho de dificuldade para colocá-la, mas depois de postada no bolso, ela fica bem bonita, fica só com um pouquinho da tampa para fora, o clipe dourado aqui dando um charme a mais. É uma caneta bem legal, então me agradou bastante. Fora a rigidez do clipe, ela no bolso fica muito bem postada. E agora nós vamos passar um pouquinho a falar dos pontos negativos de uma forma geral. Eu queria citá-los para quem for adquirir a caneta, saiba esses pontos negativos que comigo aconteceu. Ela é uma tampa difícil de abrir, aqui é um clique bem pesado. O clipe muito rígido, como eu falei. Aqui a tampa, desculpe. A tampa tá solta em relação ao corpo, não firma bem. E o que eu não gostei também é que ela não diz a espessura da pena, né? Ela não diz o tamanho da escrita, a ponta, se é uma ponta média, fina, extra fina. Eu acho que ela é do média para uma broad, porque ela tem uma escrita bem úmida e bem forte, bem larga. Não acredito que seja uma pena F, nem muito menos extra fina, né? E o último ponto negativo, ela postada atrás, que fica uma caneta desbalanceada e muito pesada. Então é isso, meus amigos. Agora nós vamos falar um pouquinho do teste de escrita. Então, pessoal, vamos falar agora um pouquinho do teste de escrita. Como eu falei anteriormente, ela não é confortável com a tampa postada. Então, eu vou escrever aqui com ela sem a tampa aberta, que para mim fica bem confortável. Então, vamos lá. Ela é uma Jinhao X450. A pena, como eu também falei, não é dita a espessura, então acredito eu que seja uma M ou uma Brot, mas eu apostaria numa M. A tinta me agradou muito, é a Pelican. Edelstein Turmalin. Então um tom meio rosa, me agradou bastante, achei bem bonita. Fica bem bonita no papel. E esse papel é um caderno da Oxford. Caderno da Oxford, 90 gramas por metro quadrado. Então, falando um pouquinho aqui do fluxo. É um fluxo bem bom, bem intenso, não há falhas. É uma caneta com uma boa umidade. Caneta que nesse ponto me surpreendeu positivamente na escrita. Muito macia, uma pena muito macia, desliza como uma manteiga, como costuma dizer o meu amigo Munir, cara que faz os reviews também muito bons.
Parece que tem manteiga na ponta. Parece uma faca com manteiga na ponta, como ele diz. Uma caneta bem macia, uma escrita bem agradável. Em traços rápidos, não falha, muito boa. Escreve bem em todas as direções. Então não tenho muito o que falar. Falando um pouquinho da variação de traço, ainda há uma certa flexibilidade do traço. Para uma pena que eu não acredito ter ouro, mas algo que simule, ela não é muito rígida, é uma pena que tem essa flexibilidade, uma variação de traço. Tentar aproximar é interessante. E aqui escrevendo o Hello tradicional, vamos ver. Não apareceu tanto, mais na variação de traço, mas ela tem essa variaçãozinha discreta, mas tem. Então é uma caneta muito interessante. Eu vou me despedindo com a frase de sempre e desejando um bom teste quando você estiver a Jinhao. Enfim, uma caneta que eu aconselho a comprar para quem quer iniciar, para quem quer fazer bons testes. É uma caneta que eu realmente aconselho, até pelo custo de 4 dólares em média. Aqui no Brasil as pessoas acabam vendendo a 40, 50 reais. Mas se você pedir de fora, pelo eBay ou pelo AliExpress, você vai pagar uma faixa de 4 a 5 dólares. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. E até um próximo, que terá novas canetas chinesas sim. Canetas que têm me agradado e que eu, como um curioso das canetas, vou testá-las bastante. Um abraço, obrigado.